Salve, salve nação alvinegra! Começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você for novo, já se inscreve pra gente atingir a meta de 65 mil inscritos. Deixa o like para fortalecer o John e ativem o sininho de notificações para ficarem por dentro de todas as novidades sobre o nosso Coringão. Tenham as redes sociais, @John do Timão lá no Instagram, @John do Timão lá no TikTok. Então, acompanhem o John em todas as plataformas. E hoje é sexta-feira, venho aí com bastante notícia para vocês, muita coisa, mercado da bola, centroavante chegando. Então, vamos para cima. Hoje o editor sextou, tá? Então já vamos direto. A primeira novidade é sobre o treinamento aí do Corinthians. A gente está treinando sempre no período da tarde, certo? Então, ontem tivemos aí o retorno do Jô aos treinamentos, ele que estava aí com uma indisposição estomacal, retornou às atividades, sem problema, treinou. O Rony era mais um atleta aí que estava afastado, iniciou essa transição física, tá? Então saindo da fisioterapia e indo para o campo aos poucos. Não acho que ele seja relacionado para o jogo de amanhã contra a Ponte Preta. Temos aí a ausência ainda do Matheus Donelli, do Xavier e também do Fábio Santos, tá? Então esses jogadores aí também não devem ser relacionados para a partida de amanhã. Outro jogador que ficou fora foi o Bruno Melo, tá? Foi constatado aí um edema, tá? No músculo posterior da coxa esquerda dele. Então, ele vai ser reavaliado aí durante a semana. Já iniciou a fisioterapia na parte interna do nosso CT e tudo mais. E, cara, a gente torce aí pela melhor recuperação do atleta, mas mais um desfalque aí para a equipe do Corinthians, mais um jogador que atua na lateral esquerda. Então, o Fábio Santos tá com problema na região lombar e agora o Bruno Melo com esse problema aí no músculo posterior da coxa. O que sobra é o Lucas Piton como titular no jogo de amanhã e sem um reserva. O ideal seria subir um jogador da base, o Reginaldo ou o Guilherme Biro, tá? Para ser aí pelo menos banco nesse jogo. Mas acho que ele deve manter só o Raul Gustavo ali, pode jogar como zagueiro ou improvisado na lateral esquerda. Uma outra novidade importante do treinamento de ontem é que o Paulinho e o Renato Augusto permaneceram na parte interna do CT, tá? Fazendo um trabalho aí de fortalecimento, aquele controle de carga. O Vitor Pereira realizou uma organização tática de movimentação dos atletas por setor. Então, o zagueiro faz essa atividade, lateral faz essa, volante essa, meia essa, atacante essa, certo? Então, dividiu aí por setores. Depois fez um treino de enfrentamento, tá? Em campo reduzido. E no final, alguns jogadores permaneceram para um treino de finalização, com suporte aí dos assistentes do clube. Então, essas são as atualizações de treinamento do Corinthians. Uma outra novidade importante, hoje, 2h30 da tarde, tá? Às 14h30, coletiva de imprensa do João Vitor. Nosso zagueiro aí, cria da base, João Vitor, vai conceder uma coletiva lá no CT Doutor Joaquim Grava, tá? 2h30. Quem quiser acompanhar é pela Corinthians TV. Fechou, rapaziada? Comentem aí a opinião de vocês. Bom, agora outra atualização importante aí sobre a situação do Maicon, tá? Todo mundo já sabe, já informei aqui diversas vezes. Ele é jogador do Shakhtar, mas vive toda aquela situação da guerra na Ucrânia e tudo mais, tá? Então, assim, é um jogador que atualmente está livre no mercado até o meio do ano, certo? Pela liberação da FIFA e tudo mais. O Corinthians, obviamente, está interessado no jogador, obviamente, mas a preferência do atleta é jogar na Europa. E por isso, o Maicon tomou uma decisão, tá? Ele trabalhava com a B2F, uma agência aí de jogadores, tá? Uma agência brasileira. Ele tinha essa parceria com essa empresa brasileira aí, como se fossem empresários dele, tá? Eram os empresários dele. O Maicon falou, ó, a gente encerra a nossa parceria aqui, tá? O contrato já estava para acabar. E agora ele vai trabalhar na Excelência Sport, tá? Uma empresa italiana. Pô, se o cara tá trocando uma empresa brasileira por uma italiana, aí pra mim fica mais óbvio ainda que ele quer jogar na Europa. Ele quer uma empresa que já tem uma facilidade no mercado europeu.
certo? Então, assim, se a gente tinha alguma expectativa do retorno do Maicon e tudo mais, vai sumindo, cara. Vai sumindo, e aí não vejo como algo negativo. É a carreira do jogador, é um cara que tem uma qualidade enorme, 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 enorme. É um meio-campista canhoto, tá? Canhoto, isso diferencia e muito no futebol. Muito, 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 tá? É um cara que tem uma boa saída de bola, tem marcação, bate falta, tá? Tem uma bola parada com uma certa qualidade. Pô, é um cara, assim, extremamente... que tem muita qualidade real. É um jogador, assim, completo, tá? Eu vejo o Maicon um jogador completo, que se desenvolveu muito no Shakhtar, tá? E tem muito ainda para evoluir. Então, desejo uma boa sorte aí pro Maicon, tá? Nessa nova empreitada aí da carreira dele. Provavelmente, 99% aí, é que ele feche com o mercado europeu, tá? Acerte com algum clube aí da Europa. E é isso, rapaziada. A gente tem que entender também o momento de carreira do atleta. Quero saber a opinião de vocês. Ainda existe uma expectativa do Maicon fechar com o Corinthians? Pra mim, não. Bom, mais uma de mercado da bola. O Corinthians rescindiu o contrato do meio-campista Juan Davi. John Juan Davi, quem é esse? Colombiano. Pô, piorou, John. Juan Davi, quem é esse? Rescindiu o contrato. Ele chegou no Corinthians, tá? Em 2019, vindo do Banfield da Argentina. Jogou 26 partidas pela base do Corinthians, fez 3 gols, mas assim, nunca teve um destaque. Nunca teve um destaque na base do Corinthians, tá? Sempre jogando no Sub-20 e tudo mais. Tanto que ele não foi nem inscrito na Copa São Paulo. Certo? Não foi inscrito na Copa São Paulo. Então assim, o cara tá jogando na base, não é inscrito para uma das principais competições, foi ficando de lado. Tinha contrato com o Corinthians até o fim do ano, tá? E ele chegou na diretoria e falou, ó, eu quero pedir uma rescisão amigável, tá? Uma rescisão de contrato para eu seguir meu futuro, tá? Não vale a pena para mim ficar encostado aqui no Corinthians, porque ele já estourou a idade da base e não foi integrado aí à equipe principal. Então o cara tá só treinando ali, treinando. Vez ou outra joga algum amistoso, quando não é oficial, joga um amistoso e só. Tá? Então assim, entendo mais uma vez o lado do atleta e pro clube também é positivo. Já que ele pediu uma rescisão amigável, o Corinthians não tem que pagar multa, não tem que pagar nada, tá? Só rescinde. Juan Davi, boa sorte na sua carreira, tá? Que tem aí muito sucesso. Infelizmente não deu certo no Corinthians, foi uma aposta, tá? Nível de Federico, viu o cara aí no futebol argentino. Ai, não, é o novo Rames Rodrigues, é o novo, é sempre essa conversinha. O Corinthians apostou, tá? Não deu certo e agora segue a carreira dele aí, o Juan Davi Torres. Cara, nenhuma saudade vai deixar aqui, tá? Nenhuma saudade, porque ó, 26 partidas, nenhum destaque. Comentem aí a opinião de vocês, rapaziada. Mais uma de mercado da bola. Agora é só mercado da bola, tá? Só mercado da bola. Falei do treinamento aí do Corinthians, agora é só mercado da bola. Dessa vez sobre o Gabriel Pereira, tá? Segundo a informação do portal Terra, o Corinthians deve selar a transferência do Gabriel Pereira entre hoje e amanhã, tá? Ele foi aprovado aí nos exames. Foi aprovado nos exames. E, cara, o contrato dele com o New York City deve ser de 5 anos. Tá? De 5 anos. Então deve fechar 2022, 23, 24, 25, 26. Tá? Deve ser até o fim de 2026 o contrato dele aí com o New York City. Lembrando, transferência de 5 milhões de dólares, ao que tudo indica. O Corinthians deve manter uma porcentagem, só que ainda são informações extraoficiais, tá? Eu quero que o Corinthians, assim que selar a negociação, venha a público e fale, ó, a gente vendeu o Gabriel Pereira por X, passamos tantos por cento dos direitos econômicos do jogador, mantemos tantos por cento, e é isso, tá? Eu quero transparência dessa diretoria, porque essa negociação, ó, desde essa renovação dele, que aí o Roberto de Andrade apareceu. Não, mas a gente não mentiu pra vocês. A gente fez um pré-contrato, um pré-acordo. Por que que na época vocês não falaram que era um pré-acordo?
Entendeu? Então vocês mentiram. Mentiram, tá? Se é só por isso falar que não mentiu, não sei o quê, mentiram e ponto. É mais bonito você chegar, tá? É mais honesto com a sua torcida, você chegar e falar, ó, realmente a gente queria a renovação, mas aí entendemos que não era o momento e tudo mais, e erramos em falar que ele estava com o contrato renovado, tá? Não, eles não renovam, ficam quietos. Aí quando o negócio acontece, não, mas a gente não falou isso, a gente não mentiu pra vocês, tá? Então a diretoria tá com a credibilidade bem baixa, tá? Bem baixa. Principalmente Roberto de Andrade, e não é por agora, tá? É por anos e anos e anos e anos e anos, tá? Mas essa situação do Gabriel Pereira já foi, né? Já foi vendido aí para o grupo City, para o New York City da MLS, e desejo uma boa sorte para ele. Se o Corinthians mantiver uma boa porcentagem, que o Gabriel Pereira faça muitos gols, dê assistências, dribles, jogue muito bem lá. Quem sabe ele seja revendido e aí sim o Corinthians ganha uma boa porcentagem em cima desse atleta. Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, agora falando sobre o Pedrinho. Essa semana eu falei, tá? Trouxe até aqui a informação. Pô, o Rogério Ceni ligou pro Pedrinho. O Roberto de Andrade respondeu falando, eu posso ligar pro David Neres também. Pra mim, todas as situações normais. O Pedrinho é um cara que tá livre no mercado. O Rogério Ceni gosta do futebol do atleta. Ligou pro cara pra tentar negociar. Beleza. O Will Dantas, que é o empresário do Pedrinho, disse que o Rogério ligou pro jogador dele. Falaram por meia hora, tá? Por meia hora. Já meio que colocando o Pedrinho, valorizando o atleta. Ó, São Paulo tá de olho. Rogério ligou, tá na orelha do cara. O Rogério ontem, na coletiva de imprensa pós-clássico, São Paulo perdeu pro Palmeiras. Falando de mercado da bola, de jogadores, ele falou, ó, inclusive, o menino lá que trabalha com o Pedrinho, eu mostro a ligação aqui, ó. 3 minutos e 10 segundos. Isso daí já se transformou numa ligação de meia hora. O Rogério falou, ó, o Pedrinho eu falei sim. Não falei meia hora, como o cara que trabalha com ele disse. Posso até mostrar o tempo da ligação no meu celular. Foram 3 minutos e 10 segundos. Gosto muito dele, acho muito bom jogador, mas hoje não tenho mais interesse em contar com ele no São Paulo. Então, eu sinto aí até um pouco de, não raiva, mas um descontentamento do Rogério com essa informação que vazou, que ele ligou pro Pedrinho. Tá? Senti que ele falou, pô, ele até falou, acho um belíssimo jogador, mas hoje não tenho interesse em trabalhar com ele no São Paulo. Então, assim, hoje não tem mais chance do Pedrinho jogar no São Paulo por essa informação vazada. Certo? Por essa informação vazada. Pô, John, mas o Rogério ligar pro cara que... O cara tá livre no mercado. Tá livre. Tá? Por outro lado, a diretoria do Corinthians, sabendo dessa ligação, meio que esfriou a negociação com o Pedrinho. Aí eu pergunto por quê? O cara atendeu a ligação, 3 minutos. O Rogério disse que não tem mais interesse. E tá por isso. Tá? Então, nesse momento, o que eu tenho é que a negociação entre Pedrinho e o Corinthians esfriou. Esfriou. Tá? Um problema grande que eu vejo é esse empresário do Pedrinho. Que ele é muito espalhafatoso. Muito... Tá em todos os canais dando entrevista, falando e tal, que ele não pode dar detalhe, mas ele dá detalhe de tudo. Qual que é o problema nessa negociação? Tá? Qual que é o problema? O Corinthians deve pro Will Dantas, que é o empresário do Pedrinho. Certo? Então, nesse tipo de negociação, o Will Dantas querendo valorizar o Pedrinho, falando, ó, seu rival tá de olho, o Botafogo ligou, tem clube da Europa. O Corinthians não consegue chegar nele e falar, ó, a minha proposta é essa e acabou. Por quê? Porque deve pro cara. Então ficou a negociação meio, sabe, travada.
Não vou forçar com o cara porque eu devo dinheiro pra ele. Essa é a sensação que eu tenho, tá? Mas quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Comentem aí, por favor. Vou até tomar uma água, hein? Bom, agora rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer, família. Júnior Moraes, tá? Centroavante brasileiro e naturalizado ucraniano, tá? Então ele já chegou até a atuar pela seleção ucraniana. Conversas avançadas com o Corinthians, tá? Informação do Jorge Nicola. A tendência é que ele feche com o nosso clube durante o final de semana, tá? Entre hoje e o final de semana. Informação importante. Júnior Moraes tem 34 anos, tá? 34 anos. Joga no Shakhtar Donetsk, mas o contrato dele com o clube ucraniano é até o meio do ano. Com essa liberação da FIFA, os jogadores estão liberados até o meio do ano. Então, Júnior Moraes já emenda tudo, certo? Isso vai facilitar e muito qualquer negociação, tá? O Vitor Pereira avaliou o jogador, gostou, tá? Gosta do atacante, pediu para a diretoria, falou, ó, pode contratar, o moleque é bom, pode trazer para o meu time. Corinthians, já conhecendo o jogador, porque o Júnior Moraes rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho no ano passado e tratou aqui no CT Dr. Joaquim Grava. Então ele já conhece as instalações do clube, já conhece a diretoria, já tudo. Já tem esse bom relacionamento. A gente uniu o útil ao agradável, tá? Surgiu essa oportunidade, o Vitor Pereira deu o aval, a diretoria avançou nas negociações, tá? Então, assim, as informações que eu tenho é que até o fim de semana o Corinthians deve fechar o contrato com o centroavante Júnior Moraes. Outras informações. O Corinthians que pagará 100% dos salários do atleta. Tá? A Taunza não vai ajudar em nada. Nada. Corinthians que está contratando. Salário dele de R$550 mil. Certo? R$550 mil. Corinthians pagando, o Taunza não entra. Isso não impede a Taunza de contratar um centroavante no meio do ano. Então isso que me deixou feliz. Falou, ó, beleza, a gente vai trazer o centroavante para agora, mas isso não impede a gente de contratar um centroavante no meio do ano. Certo? Não impede. E aí para mim é muito positivo. Que se a Taunza chegar no meio do ano, vou dar um exemplo. Ah, eu quero o Cavani. Ah, eu quero o Soares, eu quero fulano. Vai, contrata e traz pro Corinthians, acabou. Aí a patrocinadora que está trazendo, tá? Agora, sobre o Júnior Moraes. Fazedor de gols, tá? É o que eu tenho, o que eu pesquisei sobre ele. O cara faz gol. Não é alto, tá? É um jogador mais móvel. É conhecedor da posição, tá? Vai fazer 35 anos mês que vem, dia 4 de abril. Temos algumas curiosidades dele aqui. Já jogou na seleção ucraniana. Revelado pelo Santos. Tá? Revelado pelo Santos aqui. Todos os lugares que passou fez muitos gols. Muitos. No Shakhtar, que é o último clube dele. 62 gols em 106 jogos. Tá? Uma média muito boa. Muito boa. Quem mais que eu tenho aqui sobre ele? Tratou a lesão aqui no Corinthians. Tá? Levou um fisiologista do Corinthians lá para a Ucrânia. O cara que trabalhou com ele aqui, o Luciano Rosa, levou lá pro Shakhtar. E é isso, cara. É isso. É um jogador, assim, que tem uma qualidade, tá? Pra jogar de centroavante, pra ser esse fazedor de gols do Corinthians. E pra mim o principal ponto, não impede o Corinthians de trazer outro centroavante no meio do ano através do patrocínio, tá? Através do patrocínio. O medo que eu tenho. A gente vai ter o Jô com um salário altíssimo no elenco, e o Júnior Moraes com salário de 500 mil, 550 mil. Se chega um centroavante de alto nível, o salário não é menos de 1 milhão. Ah, patrocinador que vai pagar, beleza. Mas aí você já vai ter 3 centroavantes
Sendo que os dois que o Corinthians paga, o salário é alto. O salário do Jô hoje não é menos de 500 mil reais. Não é. Tá? Não é. Então, a minha preocupação vai no sentido financeiro. Dentro de campo, para mim, o Júnior Moraes vai encaixar perfeitamente, tá? Para mim, é um fazedor de gols, é um cara do posicionamento que a gente gosta. O William, ontem, postou uma foto com ele, tá? Eles têm um bom relacionamento, não sei se da época do Shakhtar ou alguma coisa assim nesse sentido, mas eles têm uma amizade, então isso já pode ajudar. O William postou uma foto com ele, então isso eu acho que já ajuda, tá? Já deve estar bem encaminhada essa negociação. E a tendência é que o Corinthians feche aí até o final de semana. Quero saber a avaliação de vocês sobre o centroavante Júnior Moraes. É o nome ideal para o Corinthians nesse momento ou não? Lembrando mais uma vez, não impede a Taunza de contratar outro centroavante para o Corinthians no meio do ano. Para mim é o seguinte, tapa o buraco nesse momento, tá? Até o meio do ano, para chegar o cara que a gente queria desde sempre. Certo, família? Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!